manhã a gente viu um pouco, antes do almoço, um pouco a visão de futuro, a visão da regulamentação, a visão ainda do que está incerto com relação à rastreabilidade, com relação à implementação do projeto. Mas nós precisamos encontrar uma forma de avançar, né? E como é que a gente pode encontrar uma forma de avançar? E nós estamos falando sobre interfaces, ou seja, o que seria o mínimo necessário de requisitos a serem definidos por parte, seja da Anvisa, seja por parte da legislação, para a gente poder avançar. E o que, se nós tivéssemos esse nível de resposta, nós poderíamos evoluir em termos de detalhar o projeto de implementação disso. Nós fizemos um projeto conceitual da implantação do sistema de rastreabilidade de medicamentos. A gente fez esse projeto junto aqui no GAESE, junto com o pessoal do HC, junto com o pessoal também do apoio que a gente recebeu das instituições, das empresas, da Libes, também das outras empresas farmacêuticas e também das associações, por exemplo, Sindusfarma, Interfarma, né? E também o pessoal da PwC também ajudou muito a gente a desenvolver esse primeiro projeto conceitual. Esse projeto conceitual que nós desenvolvemos está disponível lá no site. É só baixar. Só que ele é um exercício acadêmico. Nós fizemos com a cabeça daqui de dentro. Agora, nós vamos ter 3 sessões para tentar pensar como seria uma versão 2.0 desse projeto, com a visão de quem faz, ou seja, de cada um dos elos da cadeia. Como poderia ser a implementação disso. Para o projeto, quando a gente vai pensar na moradia, é isso. Você está pensando numa moradia, você tem que fazer um projeto. Você tem que saber se você quer uma casa, se quer um apartamento, se quer quantos quartos. A regulamentação te dá o que ela vai exigir, mas ela não te dá um projeto. A gente não pode confundir isso. O projeto cabe a uma organização nossa de como que a gente vai implementar. Cabe a nós entrarmos em algum nível de acordo. Ok? Então, para fazer esse projeto, a gente precisa saber. É 2 quartos, é 3 quartos, é uma casa, é um apartamento, é aquecimento a gás, é aquecimento elétrico, como é que vai ser? Então, essa discussão eu gostaria de começar a montar a mesa, chamando o professor Marcelo Pedroso, da FEA, para compor aqui a mesa com a gente, que ele vai ser o moderador. Na sequência, eu gostaria de chamar o Leandro, gerente da área de TI lá da Axê. Ok. Também, dando sequência, eu acho que comecei errado, devia chamar as meninas primeiro, mas tudo bem, viu, Leandro? Eu gostaria de chamar também agora o Nilson, lá do Einstein. Ele prometeu para o chefe dele que vai entregar o projeto até o final do ano, né, Nilson? Ok. Oi? Agora eu gostaria de chamar a Cibele, diretora de operações da DHL. A gente está assim porque a gente já está... Essa amizade já vai quase uns 3 anos aqui discutindo esse tema, então a gente vai ficando assim, né? E a doutora Margarete também, da The Hospital. Professor, fica por conta do senhor agora o painel. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao segundo tempo, né, do evento. Aliás, parabéns pela organização aqui e pela presença, acho que muito bem sucedido. Agradeço o convite e esse módulo, então, vai discutir os panoramas e as perspectivas da fase piloto. Então, vocês tiveram na manhã uma discussão, acho que bem interessante, agora a gente vai começar a mostrar alguns resultados práticos. E, então, a sequência e a dinâmica enfim, desse módulo é o seguinte: nós temos 4 aqui, enfim, diria que palestrantes, são palestrantes sem apresentação, então vão ficar só no discurso, que é muito mais difícil, porque não tem o apoio do PowerPoint. E, basicamente, na sequência, a gente vai escutar, no primeiro momento, um fabricante, no caso aqui, o Leandro, representante do Axê. Na sequência, um operador logístico, e, no caso, a Cibele, representando a DHL. Depois, um distribuidor, então, a doutora Margarete, representando o The Hosp. E, por fim, um representante aqui do hospital, no
caso o Nilson, representando o Albert Einstein. Então, a dinâmica é cada apresentação de mais ou menos 10 minutos, depois sobra um espaço final para discussão com todos vocês. Então, vou passar a palavra agora para o Leandro Roldão Mauro de Oliveira, ele é gerente de sistemas de informação do Laboratório Axê. Obrigado, professor. Obrigado pela presença de todos. Parabéns pelo evento, Elcio. Bom, a ideia, nós fazemos um briefing aqui, e aí, professor, monitora o nosso tempo, para que a gente tenha tempo para todos os colegas aqui do lado. Falando um pouquinho do que a gente vem trabalhando nos últimos anos aí, o Axê já está há algum tempo trabalhando com a rastreabilidade, desde o início em 2009, na retomada em 2013, e recentemente a gente já teve algumas evoluções bem bacanas com relação a isso e a gente está compartilhando aqui com vocês. Óbvio, para iniciar todo esse trabalho, que já vem desde lá de trás, a gente iniciou esse trabalho com uma parte de mapeamento de processos, que acho que é por onde a gente tem que começar qualquer tipo de implementação onde vai ter alguma mudança dentro da companhia. Essa implementação, a gente trouxe uma empresa especializada em mapeamento de processos, principalmente em rastreabilidade, onde a gente tivesse todo o mapeamento da parte ASIS e, obviamente, o 2B voltado já as soluções tecnológicas que a gente já estava vislumbrando ali, onde nós já tínhamos feito alguns filtros. Nós convidamos a T2 para participar desse trabalho, onde ela foi feito todo esse mapeamento, inclusive analisando todos os impactos, os gaps que a gente poderia ter, para justamente mitigar esses gaps. Foi um trabalho muito longo, muito interessante, porque a gente conseguiu ali entender, inclusive fazer melhorias em nossos processos para que a gente, quando fosse para a parte de implementação ou piloto, nós já estivéssemos preparados para alguns problemas que nós poderíamos ter, inclusive alinhando até com os nossos parceiros dentro da cadeia. Esse trabalho foi feito, obviamente tudo isso foi insumo para que nós pudéssemos fazer especificações de negócio e técnica para que a gente pudesse abordar os parceiros que nós tínhamos no mercado, onde a gente foi para uma linha de compra de aquisição, as aquisições dos equipamentos, né, tanto para as linhas de produção. Hoje nós temos um parceiro que nós já fizemos uma grande compra aí, nós iniciamos com 3 equipamentos em linhas de produção para serialização, onde os 3 equipamentos estão em funcionamento em 3 linhas hoje no Axê, produzindo e serializando já. Já fizemos a compra de mais 23 equipamentos, no total o Axê tem mais de 40 linhas, em 23 já foram compradas, 3 já estão em funcionamento e 6 já estão instaladas. Então a gente já tem uma evolução bastante grande com relação à parte Fabril, com esses equipamentos, que hoje o parceiro que nós escolhemos foi a Antares, e evoluímos muito nesses testes. Desde a gente foi fazer um benchmark, inclusive, tanto na Itália com relação aos equipamentos, quanto na Turquia, onde existem vários players, independente do parceiro que está lá. Então, esses players da indústria e do varejo nós visitamos para entender um pouquinho como funcionava também isso lá. A Turquia hoje é o cenário que mais é parecido com o Brasil, então foi por isso que nós escolhemos esse local para fazer esse benchmark. Óbvio que, baseado em tudo isso, a gente estava na linha ainda de equipamentos, então temos que seguir em frente com a parte de interfaces, a parte de desenvolvimento dos sistemas. Hoje nós temos RP, o SAP, então a gente começou a fazer uma análise em cima de todos os players também de solução, tanto da solução sistêmica em nuvem, para ver quais eram aderentes. Fizemos várias análises, muitos players, óbvio que a gente fez um filtro para 2 players ali, onde a gente pudesse ter mais empenho. Esses testes foram feitos, a gente convidou, isso no ano passado, até conversei há pouco com o Jair, o Sindusfarma compareceu no Axê para a gente demonstrar esse piloto para o Jair e para o time que foi até o Axê. Nós fomos até a linha de produção, vimos os equipamentos funcionando, em pleno funcionamento, fizemos a leitura, inclusive fizemos testes ali, onde a gente virou o cartucho, colocou de lado para até simular algumas situações do dia a dia mesmo. Fizemos vimos a serialização ali, pegamos um código Data Matrix de exemplo para efetivamente a gente acompanhar ele até o final, saímos da linha de produção, fomos para o laboratório de TI, onde a gente foi, onde esses arquivos, os arquivos que foram gerados lá foram para a nuvem, para o servidor, a gente foi fazer esse acompanhamento todo, simulamos, dentro das soluções que nós temos, simulamos a cadeia, onde foi enviado o arquivo,
Foi feita a leitura, voltou, validado, voltou. Tínhamos os gráficos dos relatórios, a interface onde a Anvisa poderia consultar. A gente também criou uma interface básica, obviamente também poderia ser a consulta direta no banco, para que a gente tivesse um ambiente, obviamente, como a gente falou a manhã inteira, controlado, mas um ambiente onde a gente conseguiu simular vários cenários ali. Passamos também, eu não comentei, mas passamos também na linha de produção por todo o processo lá de agregação, tanto da caixa quanto do pallet até a hora da expedição. Então, tudo isso foi feito um piloto ali só com o Axê. Naquele momento, foi no começo de 2015 ainda, naquele momento nós já estávamos preparados dentro do que cabia, ao que a gente conseguiria fazer sem parceiros. Fomos em busca de parceiros para a gente fazer esse piloto efetivamente em produção. Conseguimos achar dois parceiros, onde um se propôs a fazer esse teste, fizemos esse teste, isso foi no ano passado. Esse processo foi validado, inclusive, por eles. Obviamente, o cenário do país, como todo mundo sabe, não foi um cenário favorável. Esse parceiro acabou interrompendo o processo dele. Nós tivemos que parar o processo com o parceiro, mas é óbvio que se a gente tivesse que fazer uma avaliação dentro de todos os nossos testes de piloto, nós estamos preparados para isso. Inclusive, hoje, a gente está com serialização em todas essas 3 linhas que eu citei para vocês. No dia a dia, a gente está gerando já todos os cartuchos já com o código Data Matrix. Então, isso foi mais ou menos o cenário até a gente fazer o piloto. Obviamente, a gente teve cenários onde a gente fez processos de rejeição, e simulamos todos os processos que hoje acontecem dentro da cadeia. Então, eu citei de uma forma mais macro para vocês entenderem como foi feito esse piloto inicial. Temos um piloto fase 2 que a gente executou agora recentemente também, que também foi no mesmo formato, só que simulando sem parceiro, mas fazendo o processo de ponta a ponta. Pegamos uma empresa de TI onde ela fez essa simulação fora do Axê, inclusive. São 2 cenários, né? A gente tinha um cenário no passado onde a nuvem estava com a indústria, tem um cenário agora que existe a possibilidade da nuvem não ficar mais em algum setor, então a gente simulou várias possibilidades para que a gente pudesse ter robustez dentro do processo, até para atender hoje a legislação. Hoje a gente tem uma obrigatoriedade, o Axê está buscando isso desde quando foi implementado a RDC 54, para que a gente atendesse até o final de 2016. Então a gente busca isso, óbvio que dentro dos limites do que a gente consegue fazer, a gente conseguiu simular todos esses cenários. Tem também coisas que a gente acabou fazendo de testes que nos deram muito aprendizado, onde a gente acabou mudando processos nossos agora, sendo que eles não precisam ser mudados em função da rastreabilidade, para que a gente, no futuro, a gente já tenha o nosso processo já maduro. Óbvio que essa questão de mudar essa data para agora, ou vai mudar de 2016 ou não, isso vai depender do que vai sair agora daqui para frente. Só que a gente tem que se preparar para isso. E a gente, como processo, é o ponto mais importante que a gente tem que trabalhar. Então, nós com os parceiros que nós temos, que vemos trabalhando com tudo isso que a gente comentou agora, óbvio, para entregar, fizemos os testes e estamos mais seguros. Agora a gente está de novo em busca dos parceiros para poder terminar esse processo, tanto distribuidor quanto, de repente, grandes redes, varejo, para que a gente consiga concluir esse processo de ponta a ponta. Só para não esquecer também a questão de comentários, até anotei, a quantidade de linhas foi essa que eu citei para vocês. Só que é óbvio, existe um problema também de defasagem de equipamento. Então, a gente também está olhando isso para que, na obrigatoriedade, lá na frente, nosso parceiro de equipamento, que é a Antares, trabalha muito próximo da gente e do parceiro também nosso de sistemas, para que a gente tenha esses equipamentos sempre atualizados, para quando a gente, efetivamente, se vai mudar para 2016, 18, 20, 21, isso a gente tenha com o equipamento de ponta também. Então, esse é o cenário que a gente tem. A gente trabalha hoje, a gente está trabalhando muito fortemente, óbvio, o RP do Axê é o SAP, a gente está muito forte com o SAP também nesse trabalho, mas a gente ainda tem muita informação ainda que vai ser clareada agora nos próximos meses, para que a gente, de repente, retome o caminho mais adequado aí. Acho que é isso, professor. Bom, agradeço aqui a apresentação do Leandro e vou passar agora a palavra a Cibele Esteves, ela é diretora de operações da DHL. Bom, boa tarde. Vou
tentar trazer um pouco para vocês da realidade do nosso piloto, dos nossos pilotos que aconteceram no ano passado. Acho que todo mundo aqui entende um pouquinho onde fica o operador, ou o distribuidor, ou as grandes redes, ou os hospitais pós-indústria, né? Então, a gente acaba tendo um número grande de comunicações. Então, um hospital recebe de várias indústrias, vários fornecedores, assim como os distribuidores, assim como os operadores logísticos. Então, como a gente trouxe no evento passado, para a gente, um projeto como esse, se eu tenho 100 clientes, são 100 projetos e são 100 projetos distintos. Quando a gente tem uma lei onde as pessoas não conseguem, de alguma maneira, avaliar ou determinar o escopo, o fim ou os meios para a gente entregar o que está sendo solicitado nessa lei, o que a gente percebe é que cada um acaba trabalhando da sua maneira, com seu próprio time, seja ele nacional, local, global, e as vertentes são bem diferentes. Então, o nosso passo dentro da DHL foi, lá em 2013, a gente criou um time para trabalhar em rastreabilidade, a gente destacou algumas pessoas experientes em sistemas. A gente trabalhou num investimento para o nosso WMS reconhecer todo o processo de rastreabilidade dentro dos armazéns e ficamos aguardando os clientes nos procurarem em relação à tecnologia que eles iriam desenvolver e qual que seria a necessidade de comunicação. Então, eu posso afirmar para vocês que os clientes que fizeram conosco o piloto no ano passado, nenhum deles tem comunicação igual, então a gente desenvolveu interfaces diferentes para todos os clientes que trabalharam com a gente. Os entendimentos dos eventos a serem comunicados ou do que deveria ser rastreado dentro do warehousing, dentro do armazém da DHL, era diferente, cliente a cliente. Então, isso, de alguma maneira, trouxe para a gente uma complexidade maior, né? Então, de alguma maneira, a gente tentou ser flexível, a gente entendeu que alguns clientes simplesmente replicaram projetos globais, né? E trouxeram um know-how de fora, e a gente acabou tentando se adaptar a isso. Para a gente foi difícil a questão da falta de know-how global. A gente tem uma operação na Turquia, na verdade, várias pessoas aqui já foram visitá-la como benchmark, mas são sistemas diferentes e não há tanta comunicação via interface com os clientes, então isso foi um dificultador aí para a gente. E, de alguma maneira, a gente tentou trazer para o piloto o máximo de cenários possíveis para a gente testar, porque o nosso objetivo era criar um processo, definir uma tecnologia e testar para que isso funcionasse para a implementação e não para um piloto. Então, a nossa dificuldade hoje, vendo tudo que já passou e tudo que a gente fez. Então, a gente conseguiu validar todos os processos dentro do sistema, a gente conseguiu garantir que o sistema ele vai funcionar. Ele foi validado de acordo com a RDC 17, então a gente fez todas as documentações de validação, todos os testes, mas nós temos um porém. Nós não tínhamos massa de teste suficiente para testar volume. Então, a gente enxerga isso como um risco. A gente tentou, em alguns testes de volume, em trocas de interfaces com nossos clientes, e a gente travou servidores aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, algumas comunicações via hub aí a gente acabou sendo penalizado. Se você pensar numa interface que carrega milhões de seriais nela e que ela vai ir e voltar algumas vezes, isso aumenta um tráfego aí de interfaces nos nossos servidores. Então, esse é um ponto de atenção bem grande para a gente não pode travar nossas operações nem a dos nossos clientes. A questão do teste de volume a gente acha bem importante, porque às vezes o que funciona para 100 unidades pode não funcionar para milhões. E a questão também de uma padronização ou de uma determinação de um banco, né? O que eu percebi dos meus clientes foi a dificuldade de encontrar parceiros que tivessem ou tecnologia desenvolvida ou ainda um padrão já desenhado para trabalhar no futuro. Então, cada um deles tentou se adaptar de uma maneira. E se a gente continuar trabalhando dessa maneira, eu acho que o mercado vai virar uma loucura, né? Porque cada um está criando o seu próprio projeto, da sua maneira, e como os elos não estão se conversando, eu acho que de alguma maneira isso vai acabar afetando o projeto como um todo. Então, seria isso que eu teria para compartilhar. Obrigada. Bom, agradeço aqui então a apresentação da Cibele e passo a palavra à doutora Margarete Matter, que é coordenadora de qualidade da empresa DHOSP.
Boa tarde. Então, estou aqui para falar um pouquinho da experiência da DEOSP no projeto piloto que nós fizemos. Então, a DEOSP é uma distribuidora de medicamentos hospitalares e oncológicos, e hoje nós temos o WMS implementado nos nossos CDs. Nós temos CDs em Goiânia e em Fortaleza, e por conta do WMS, e também nós temos uma etiquetinha de rastreabilidade com código 2D, com o logo da DEOSP, que nós colocamos em todos os nossos produtos que nós recebemos no nosso CD. Então, isso já faz... a gente já tem toda a cadeia de rastreabilidade, então a gente consegue saber para onde foi o medicamento, e também, num caso de devolução, se esse medicamento era nosso, para onde que ele foi, se ele teve algum empréstimo e etc. Então, nós temos todo esse processo de rastreabilidade dentro da DEOSP. Até por conta disso, aí a Ferring nos escolheu para fazer o projeto piloto deles, e nós fizemos esse projeto piloto com a Ferring e com 3 hospitais determinados entre a Ferring e a DEOSP. Então, como que aconteceu esse projeto piloto deles? Foi bem pontual. Então, eles determinaram um produto, 3 lotes, 135 unidades de cada lote, para esses hospitais. Então, nós fizemos com hospitais aqui de São Paulo, Beneficência Portuguesa, Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Hospital Santa Catarina. Então, nós recebemos esse produto serializado na DEOSP, fizemos todo o nosso processo normal de recebimento, colocamos as nossas etiquetas de identificação e, em contrapartida, também fizemos toda a parte de envio de informações pela nuvem para a Ferring, que enviou para a Anvisa. E aí, esses produtos foram para os hospitais, já com dias e horários determinados, e onde nós pudemos acompanhar. Então, foi o pessoal da Ferring, nós da DEOSP, eu como parte técnica e a nossa área comercial também, e nós fizemos toda a venda para esse hospital e a entrada no recebimento do hospital. Então, foi um projeto, assim, curto, foi bem pontual, e na verdade, assim, o que eu vejo desse projeto foi bom porque a gente viu que funciona. A gente conseguiu fazer, a Ferring também viu isso, e os hospitais também puderam acompanhar, porque o que a gente está vendo que está acontecendo hoje nesses projetos pilotos, os medicamentos estão sendo enviados para os hospitais e, às vezes, ninguém tem conhecimento que está participando, às vezes, de um projeto. Não tem acompanhamento de um farmacêutico ou de alguém da logística nesses hospitais recebendo esses produtos. Então, a informação está ficando somente com o laboratório. Nesse caso do projeto da DEOSP com a Ferring, toda a cadeia estava informada, nós fizemos uma reunião antes de começar o projeto com todos os envolvidos, então, eu acho que dessa maneira ficou bem esclarecido, todo mundo entendeu o que estava acontecendo e todo mundo conseguiu dar opiniões. Olha, assim funciona, assim não funciona, desse jeito ficou bom, desse jeito acho que poderia ser assim, mas, como a Cibele falou, o projeto parou por aí, Houve as entregas, o piloto aconteceu, que era o que está previsto na legislação, que são 3 lotes, e acabou por aí. Então, eu acho que a gente tem que testar outros eventos, Tem que testar uma devolução, tem que testar uma entrega com um produto faltante, com um produto sobrando, com um erro de lote na nota fiscal, que não bate com o produto físico. Acho que essas coisas têm que ser testadas para que o piloto realmente funcione, que seja realmente um piloto e que a gente tenha certeza que na implementação vai funcionar. Porque só fazer um piloto assim, tudo tão certinho, sem ter todos esses eventos pontuados, eu acho que aí vai ficar complicado, porque na hora que realmente tiver que implementar, e aí como que faz? Porque esses eventos acontecem. Erros de separação, erros na nota fiscal, devoluções, faltas, recusas. Então, eu acho que o projeto, para ser completo, ele tem que estar com todos esses eventos pontuados e testados.
né? Então, essa é a nossa experiência que a gente teve. E assim, foi uma experiência que, na verdade, aconteceu logo após a Anvisa determinar que ia prorrogar esse prazo. Então, aí a gente não conseguiu mais nenhum outro laboratório para fazer essa continuidade de projetos. Tá, aconteceu agora em novembro, né? Foi em novembro? Foi. Em novembro, e aí a gente fez somente com a Ferring mesmo. Tá bom? É isso. Então, agradeço aqui a apresentação da doutora Margarete e passo a palavra ao Nilson Gonçalves Malta. Ele é gerente de automação hospitalar do Hospital Albert Einstein. Obrigado, professor. Queria agradecer também o convite do Elcio para estar aqui novamente neste evento e poder compartilhar um pouco da experiência que nós temos tido no Einstein com relação a esse projeto. Quero falar um pouquinho não só sobre o Einstein também, porque como estive envolvido no subcomitê de tecnologia dentro da Anvisa até meados do ano passado, também quero compartilhar um pouco do que eu percebi, tanto que lá dentro dessas reuniões, né, não entrando em detalhes do que ocorria, mas da problemática em si, e o que eu via refletido na nossa realidade hospitalar. Dentro dos hospitais é muito visível a necessidade de segurança do paciente. Então, enquanto Albert Einstein, posso falar pelo lugar onde eu trabalho, nós temos realmente uma preocupação imensa em fazer que o medicamento chegue em qualidade e adequado ao paciente. Então, nós temos todo um processo interno de reidentificação dos medicamentos para que tenha certeza de que o produto que nós recebemos, ele vai chegar ao paciente de maneira adequada, através de várias reidentificações internas. Isso para nós já era um grande problema, né? Fosse isso só para medicamento, tudo bem. Mas aí eu começo a ficar preocupado com algumas coisas que eu ouço, né? Os hospitais nem todos acabam arcando com esse custo de reidentificação de produto. Então já tem uma grande problemática de não entender logística, como deveria fazer para controlar a segurança do próprio produto dentro da instituição. Então isso é uma coisa da realidade hospitalar. Se a gente vai entrar então em grandes hospitais, aqui em São Paulo, outras capitais, isso é visível que existe essa preocupação, mas a gente percebe que isso não é uniforme entre todos os lugares que você passa. Eu costumo dar aulas em cursos de pós-graduação de alunos de farmácia, de pós-graduação de farmácia, mas pessoas que estão se especializando na logística de farmácia e também não conheciam a lei e não têm estrutura para fazer aquilo que a lei já se propunha. Não só não conhecia a lei, mas aqueles que tenham ouvido falar de alguma forma, falam, não sei nem por onde começar. Então, isso é uma problemática que eu percebo dentro da área hospitalar, é a falta do conhecimento, como deve ser a realização do negócio. Dentro do Einstein, o que acabou acontecendo? Bom, nós já tínhamos algum know-how, alguma entendimento do processo, porque nós fazemos esta rastreabilidade, ainda que não seja serializado, é apenas em controle de lote, em embalagens primárias, né? Nós fizemos o quê? Ok, nós podemos participar disso, entendemos como resolver, né? Mas qual é a questão? Como é que eu vou participar de um piloto se eu não tenho uma definição adequada de padrão de mensageria? Eu vou colocar meu dado na nuvem, eu vou me comunicar com quantos fornecedores, com quantos distribuidores? Eu compro direto de fornecedor, de fabricante, eu compro direto de importador, eu compro de distribuidor, com quantos eu vou ter que comunicar, em quantos padrões possíveis? Daí virou a coisa, né? Bom, você precisa ter uma nuvem, você precisa ter alguém que seja provedor do negócio. Bom, ok, mas vai vingar esse negócio? Eu lá dentro da Anvisa, do comitê, esperando que saísse uma instrução normativa falando sobre controle de mensagerias, sobre quais eventos, como esses eventos seriam reportados, qual seria o mecanismo de reporte disso, só que essa instrução normativa não saiu. Daí eu vou desenvolver um sistema que é capaz de trabalhar com todos os eventos possíveis, mas eu não sei com quem eu vou comunicar, em qual padrão eu vou comunicar, se eu vou comunicar com o fornecedor diretamente ou se eu vou ter uma nuvem, um terceiro controlando os meus dados. Daí, aquela coisa, né? Vem a revogação do piloto, eu falo, bom,
Então, logo revogam a portaria, a RDC também. Eu gastei um dinheiro importante. O hospital, a gente tem uma margem muito pequena para ficar fazendo investimentos. E não é, a gente ainda no Einstein investe muito em tecnologia, mas eu penso na realidade dos hospitais de maneira geral. Né? Como é que se realiza um projeto desse tamanho com a incerteza de que se ele vai dar certo ou não vai dar certo, amanhã ser revogado? Né? Isso se a gente está falando em hospital privado, então no hospital público, e a gente está imaginando que esse negócio tem que partir para uma UBS, para uma AMA, e que mesmo lá dentro do Einstein nós somos responsáveis por gestão de algumas. Né? Então a gente sabe que no setor público, então a coisa é mais delicada ainda, como é que vai se reportar todo esse monte de eventos sem saber para quem? Então, na hora que a gente falou, vai fazer o piloto ou não vai fazer o piloto, a gente falou, olha, a partir de desenvolvimento interno, não. Nós não faremos nenhum desenvolvimento interno no nosso sistema. Nós trabalhamos também com SAP, mas nós sabemos que o investimento dentro de um sistema deste porte e desta qualidade não é um investimento baixo. E para fazer 2 vezes, eu não tenho tempo para trabalhar, assim, no meu dia a dia eu já tenho o meu tempo apertado para fazer o que eu tenho para fazer. E para fazer um negócio para fazer 2 vezes... eu acho que não está valendo a pena. Então, a gente cortou, falou, não vamos fazer nenhum desenvolvimento. O que nós partimos foi para com um parceiro, que no caso aqui está presente os nossos colegas da Baxter, foi, ok, vocês querem fazer um negócio com a gente, eu acho legal, eu conheço o processo, mas eu vou fazer o quê? No portal de vocês. E aí aquele piloto que... É piloto isso? Né? Garantir os 3 lotes do meu fornecedor, que ele tem lá o banco de dados que ele pode reportar para a Anvisa, e eu também posso reportar para a Anvisa que eu participei desse piloto, eu tenho meu banco de dados, está lá gravado direitinho, os itens que eu recebi, mas qual é a validade, né? Como a colega falou, quais foram os eventos testados? Falhas de recebimento, erro de nota. Dentro do hospital, eu estou vendo, né, lendo a nova proposta de RDC, e os hospitais continuam esquecidos. Né? Não vi aqui falando sobre consignação de medicamento, não vi aqui falando sobre empréstimos de medicamentos, que isso ocorre regularmente no nosso dia a dia. Então, esse monte de dúvida vai falar, eu vou investir no quê? Bom, acho que é um resumão dessa problemática. Né? Eu fico imaginando que nós, tendo uma capacidade importante de investimento, nós podemos realizar sem problema nenhum. Eu até imaginava já de início, falar assim, acho que um banco centralizado, banco de dados centralizado, sai mais barato para todo mundo. Né? Eu desenvolvo lá uma integração única, tenho um padrão, eu finalizo o meu processo. E aí estaria encerrado. Ok, se vai caminhar para um banco de dados centralizado, espero que isso dê certo, que a Anvisa consiga efetivamente dar suporte para esse banco com uma disponibilidade como o mercado precisa. São milhões de transações que vão começar a trafegar e chegar lá. Será que isso daqui vai estar realmente disponível e não vai ter lá um momento de queda que eu não consigo reportar? Né? Essa é uma preocupação. E só colocar um detalhe, né, que eu ouvi a Margarete falar, e eu acho que é interessante compartilhar, porque tem com certeza outros colegas aqui de hospitais, e acho que é legal falar. Não coloquem 2 etiquetas em nada, por favor, nem 3. Por quê? Esse produto vai circular dentro do hospital para várias áreas. E se a pessoa tiver 1, 2, 3 códigos de barras naquele medicamento, não vai saber o que ler. O meu estoque vai para água abaixo. Eu não tenho controle. Né? Porque o funcionário, ele sabe o que é o GS1 Data Matrix, ele não sabe o que é o 128, eventualmente 128 dividido em 2 códigos, você tem lote para um lado, validade para o outro, identificação de produto em outro, daí o outro fornecedor coloca um código de barra de referência do produto dele, que só interessa para ele, não interessa para mim. Né? É o importador que coloca lá uma etiqueta com um padrão que provavelmente só útil para o processo dele. Então, essa é a problemática dentro dos hospitais que gostaria de compartilhar por agora. Bom, agradeço aqui a apresentação do Nilson e vou abrir um espaço para interagir aqui com os nossos debatedores. Então, enquanto vocês, acho que pensam e se organizam aqui, na realidade o espaço é para vocês, eu vou fazer uma primeira pergunta, que basicamente é o seguinte: vocês passaram por, enfim, experiências interessantes, né? Com diferentes, eu diria que complexidades e intensidades, mas a minha pergunta é: qual foi o principal aprendizado de vocês
neste período, pelo menos até agora, até porque na sequência a gente vai discutir perspectivas, mas antes disso de maneira bastante sintética, o que vocês trouxeram como maior aprendizado que vai alavancar atividades futuras aí nesses projetos? Bom, eu fui o primeiro, vou abrir aqui. Na verdade, o que acontece? Acho que o principal ponto foi aí, inclusive que eu comentei, revisão dos processos. Acho que esse é o primeiro passo que quem não iniciou ou quem está para iniciar deve fazer. A revisão dos seus processos, porque todo o impacto em todos os processos, dentro da fábrica, fora dela, na logística e até mesmo fora dela. Processos, por exemplo, para quem é da indústria, processos de AG, de amostra grátis, tem grandes impactos também. Então, a revisão dos processos para você mitigar futuros impactos, ele é fundamental para que não tenha ou tenha uma quantidade menor de problemas na hora de você fazer o seu piloto. Então, eu coloco com certeza que a revisão dos seus processos é um ponto muito importante. É óbvio que o parceiro tem que ter experiência, é óbvio que você vai olhar para equipamentos, vai olhar para sistema, mas antes de falar de tudo isso, antes de você fazer qualquer tipo de implementação, olhe por processo. É o mais importante no ponto de vista. O aprendizado que eu entendo daquilo que a gente passou é divulgação e padronização de alguma coisa que a gente espera. Tem que ter um escopo isso, né? Se não tiver definido como vai se realizar, vai todo mundo ficar no achismo. E achismo, acho que, dada a circunstância que a gente passa, não é uma circunstância de que todo mundo está sobrando, né, para sair investindo aleatoriamente, acho que é o ponto. Acho que é bem na linha do que o Nilson falou. Para a gente, o escopo de um projeto é o principal, né? Para a gente não investir errado, não direcionar um time para trabalhar em algo que não funcione e ter um retrabalho no futuro. Então, acho que antes da gente continuar aí ou numa nova determinação de piloto, realmente ou efetivamente receber uma determinação, um escopo claro, né? Para que todos os elos da cadeia possam participar. E o que eu vejo também é engraçado, eu trabalho em logística, mas eu sou farmacêutica e às vezes, para você conseguir o dinheiro para o investimento internamente numa empresa multinacional, você tem que gastar bastante saliva. E é engraçado como as pessoas são resistentes a algumas coisas que o futuro está aí, ele vai acontecer. Então, não é só no Brasil, tá? Lá fora, o time nosso, global, percebe ou sente também essa mesma resistência. Então, nos Estados Unidos, na Europa, está a mesma situação que está aqui. Mas eu enxergo que se as pessoas fossem menos resistentes, também as coisas fluiriam de uma forma um pouco mais tranquila. Eu acho que também o que a Cibele e o Nilson falou, a gente precisa realmente de um escopo, precisa de uma direção para saber o porquê desse projeto piloto, qual que é o objetivo, o que depois que terminar a gente tem que fazer, o que a gente tem que olhar, quais são os parâmetros que a gente tem que adotar, revisão de processos, e a experiência, como eu já falei, que a gente teve, foi boa, porque a gente conseguiu saber que a gente vai conseguir fazer, vai conseguir implementar. Mas, no projeto piloto, tudo caminhou para dar tudo certo. Então, assim, não tinha como dar errado. Então, dando tudo certo, a gente vai conseguir implementar, a gente consegue fazer. Mas e se não der tudo certo? Então, eu acho que é isso que a gente precisa testar. Acho que precisa testar todas as possibilidades que podem ocorrer, justamente porque, assim, numa implementação, na hora que a Anvisa falar, não, a partir de amanhã vai ter que acontecer, vai ter que acontecer. E aí eu acho que se a gente não tiver testado, todo mundo vai sofrer, todos os elos da cadeia. O laboratório vai sofrer, o operador logístico, nós distribuidores, os hospitais ou drogarias. Então, eu acho que isso não pode acontecer, até porque são muitas informações, o país é muito grande, são muitas instituições, então a gente tem que ter, pelo menos, a garantia de que 90%
está tudo programado. Olha, se acontecer uma devolução, é assim que vai ocorrer. Se acontecer uma falha, é assim que vai ocorrer. O que não pode é, assim, fazer um projeto piloto como estão acontecendo hoje, que está tudo programado para dar certo, eles vão dar certo, acabou, pronto. Né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa linha. Ok, eu vou abrir espaço agora para essa seleta plateia, também colocar as suas questões. Alfredo Ferraz, Gaese. Pergunta para o Leandro. Ao fazer mapeamento de processos, simulações e implementação do piloto, quais foram os principais gargalos que vocês encontraram para a implementação da rastreabilidade? Boa pergunta, professor. A gente tem uma gama de processos muito extensa dentro da indústria que impacta diretamente na rastreabilidade. Mas fatalmente, dentro da expedição, da logística, a gente encontrou os maiores gargalos para decidir. Mas tem um ponto também que ainda não está claro, que eu comentei há pouco também, como os colegas falaram, para descer num nível de detalhe maior, dentro de AG, amostra grátis. Também é bem relevante para nós, porque no início ficou-se a discussão se estava dentro ou fora, e está claramente dito que está dentro do processo da rastreabilidade. É um ponto onde a gente está também com bastante dificuldade, onde a gente, de nível de detalhe, e está acontecendo gargalos lá dentro desse processo para a gente conseguir mitigar, a gente não está conseguindo. Então, dentro da logística, na parte de AG, com certeza são os maiores gargalos. A gente tem feito alguns testes de cenários, o time técnico ficou até a gente marcou uma revisão desses cenários para o mês que vem, eles vão apresentar isso para o board da companhia para ver o que a gente vai conseguir fazer. Mas é bem complexo. A parte de expedição e a parte de AG, com certeza, estão muito na frente. A parte de Fabril, nem tanto. A gente, com equipamentos, às vezes a gente está super tranquilo. A parte também de conversa de arquivos também, óbvio, tem um monte de definições ainda de padronizações que precisam ser feitas, mas quando essas definições vierem, aí a gente vai poder analisar isso também. Feito? Obrigado. Diego, da empresa EMS. Gostaria de fazer uma pergunta a todos aí com relação à performance da operação, né? Até como foi citado, o que funciona para 100 pode não funcionar para milhares, milhões, né? Considerando os testes, pilotos já executados, é possível mensurar um possível impacto de performance na operação? Como mitigar para que isso não prejudique o volume que a empresa consegue atualmente fazer de produção, armazenagem, expedição, com a revisão desses novos processos, considerando a rastreabilidade? Bom, a gente não teve massa mesmo para testar um cenário acima de 1.000 unidades, então não é algo representativo. A questão da performance, ela só é alterada quando a gente fala que a expedição do item ele é em unidades, tá? Então, o nosso trabalho como full cases e full pallets, eles permanecem da mesma maneira. A gente já trabalhava com coletor de dados, com leitura de etiquetas de todos eles. Depende muito do perfil do cliente. Tem cliente que tem perfil unitário de 0,5%, tem cliente que tem 85%. Então, isso vai variar um pouco de cliente a cliente mesmo, e como que você entrega isso no seu comprador, né? Então, um distribuidor, normalmente, a gente entrega caixas fechadas, então esse esforço ele não é alterado. O inbound ele é até mais rápido, porque eu já vou ter um arquivo determinando o que eu tenho que receber, e eu vou fazer um cheque contra algo que eu já recebi eletronicamente. Então, cada etapa do processo, você pode vir a ter ganhos e perdas. A gente não conseguiu fazer o balance, porque esse balance é muito linkado ao perfil que o cliente tem de venda no mercado. Comentar então sobre a performance, né, que foi solicitado. Para nós, o impacto, com certeza, a gente tem uma expectativa de impacto importante em performance na área de recebimento. A gente acredita que isso não vai ser uma coisa simples de imediato.
Quando a gente recebe, eventualmente, de um fabricante, onde você trabalha com uma caixa fechada, tudo muito tranquilo, vai se ler lá a etiqueta de agregação, a caixa de embarque, identifica, eu confio no que está lá dentro. Agora, muitas vezes a gente recebe uma caixa de distribuidor, tudo fracionado, e com grande frequência que nem os lotes batem. Ter certeza que os números de série batem vai nos obrigar a conferir um a um até que isso esteja amadurecido. Então, existe uma preocupação realmente muito grande. Dentro do hospital, que eu vivo nessa realidade onde se tem tido muito rigor em aquisições, em se ter redução de estoques, e eventualmente eu estou recebendo, eu já estou entrando na minha margem de segurança quando eu estou recebendo. E eu vou chegar e falar, ter que devolver porque a agregação está errada, porque a nota está errada, isso nos gera uma grande preocupação. Daí vai ter que ter evento de correção do evento para poder corrigir a mensagem que eu recebi. Mas eu sou obrigado a conferir um a um. E isso me atrasa o processo. Então, só respondendo para você, eu acho que o que a gente tem que... Realmente existe um pouco de resistência ainda, até quando nós fomos fazer o projeto com a Ferrin, não foi fácil encontrar esses 3 hospitais. Alguns hospitais que nós procuramos, eles não quiseram fazer. Uns por falta de conhecimento do que é isso, de como que está essa lei, para quem que vai a minha informação. Isso os outros hospitais vão ver, outros distribuidores vão ver. Então, alguns hospitais recusaram o projeto e alguns farmacêuticos não sabem ainda. A gente ia conversar, e eles, mas eu ouvi falar dessa lei, mas não sei direito como que está acontecendo, mas eu prefiro não me envolver, nem vou falar com o meu diretor do hospital. Então, aconteceu muito isso. E, eu, como farmacêutica, às vezes converso com alguns hospitais e tem gente que realmente não sabe. E eles tiveram mesmo essa resistência. Eu acho que para o projeto realmente funcionar e existir, eu acho que, como eu já falei, a gente precisa testar todas as partes da cadeia em termos de tudo que pode acontecer, de errado, de certo. E também eu acho que, é muito fácil a gente pegar hospitais grandes, de grandes portes, que já tem uma tecnologia até, às vezes, de serialização interna, pegar laboratórios grandes e drogarias de rede, distribuidores grandes. Eu acho que isso tem que descer mais um pouco. A gente tem que pegar laboratórios pequenos, tem que pegar a drogaria lá no interior do Amazonas e ver se isso vai funcionar. Talvez eles não consigam ter a tecnologia para fazer um projeto piloto, mas eu acho que, de alguma maneira, tem que ir nessas pontas e falar, olha, vai acontecer assim e você vai ter que se adequar. Assim como aconteceu com o SNGPC. Quando foi o SNGPC, que é aquele sistema de reporte dos controlados nas drogarias, muitas drogarias fecharam, porque não tinham condições de ter um computador lá para mandar os dados para a Anvisa. Esse projeto, que é um projeto muito maior, imagina como vai ser se, de repente, você chega lá e fala, não, agora, a partir de amanhã é assim. Então, eu acho que hoje a discussão está muito no alto escalão, Está muito com laboratórios referência, com hospitais de ponta. Eu acho que a gente tem que... acho que a Anvisa tem que buscar as informações e as percepções dos menores. Acho que é isso. Para evitar ser redundante, falando no viés de TI, com uma boa arquitetura, obviamente fazendo-se um sizing adequado para isso, a gente não tem muito impacto com relação a isso. Mas falando principalmente para a indústria, para quem é da indústria, dentro da fábrica, dentro dos benchmarks que nós fizemos em todos os locais, principalmente na Turquia, varia muito dependendo da linha, e a gente viu e enxergou até dentro de casa também ali uma perda de performance que varia de 0,5% até lugares onde a gente viu até na própria Turquia a 28% de perda de performance. Mas, gente, curva de maturidade, aprendizado, isso tudo
é muito importante no período até a implementação. Por isso que a gente está tentando acelerar o mais rápido possível essa implementação no AXE, para que a gente tenha até a data efetiva de obrigação já com uma curva de maturidade mais adequada, tendendo a ter uma performance muito mais adequada. Eu vou pedir a gentileza, então, para repetir a pergunta a respeito do escopo. Maria Lídia, do GAESE. Levando em consideração o que a mesa já disse e o que o Elcio disse, da questão do escopo claro, o que seria um escopo relevante, pertinente para você? E pensando principalmente no que a Cibele estava falando, da resistência das pessoas, que ações você acha que seriam cabíveis de serem tomadas para contornar essa resistência que já existe? Acho que, como eu disse anteriormente, a gente foi buscar as lições aprendidas do projeto que a gente implementou na Turquia. Não sei se vocês tiveram acesso a documentos, porque tem vários documentos na internet que são públicos e talvez vocês possam lê-los, mas a princípio houve um desabastecimento do mercado. Houve um caos generalizado de tecnologia que não lia na ponta, o 2D que não estava bem impresso. Então, tudo isso foi detectado pós-implementação. Então, acho que, como foi um país que implementou algo similar ao que está sendo questionado ou está sendo idealizado para ser implementado aqui no Brasil, eu construiria algo em cima, pelo menos, de alguma lição aprendida de alguém que já o fez. Então, o nosso mercado de medicamentos, ele possui milhões e milhões de unidades movimentadas. Vai ser impossível a gente fazer um teste de massa para 100% disso. Mas, no mínimo, a gente teria que cobrir posto de saúde, a gente teria que cobrir o hospital do SUS, a gente teria que cobrir o médico que recebe uma amostra grátis, um paciente que recebe uma amostra grátis de um tratamento de uma indústria, a gente precisaria cobrir distribuidores, farmácias pequenas, farmácias grandes, produtores. Tem uma cadeia tão longa e um script de teste tão longo para todos os eventos ainda que a gente está listando, que tem que ser reportados. Acho até interessante o que não me recordo o nome dela, a pessoa da Anvisa que estava aqui falando sobre, Patrícia, qual que era a necessidade da informação ser em tempo real, porque para mim isso é uma coisa que não cabe na tecnologia que a gente ainda tem no Brasil, A gente estava brincando no almoço que nem o nosso 3G é 3G, Ele fica às vezes escrito 3G, mas você tenta acessar e ele não funciona. Então, para mim, acho que o que fica um pouco mais nebuloso são todos esses cenários que a gente não vai conseguir atingir, Então, eu não sei quem veio no evento ano passado, se recorda do responsável da FURP palestrando, ele falou que ele não tinha nem uma ideia de projeto para iniciar a instalação de serialização na fábrica da FURP. A FURP é uma empresa importante de medicamentos que fornece para o governo. Então, como que a gente faz a cadeia inteira trabalhar no mesmo timing que todo mundo está trabalhando? Então, acho que esse é um ponto que a gente precisaria, sim, colocar vários representantes de classe, mas vários mesmo, incluindo privados, governos, distribuidores, farmácias, operadores logísticos, pacientes, médicos, todo mundo que vai ser envolvido caso a gente consiga se adequar realmente ao que está escrito na lei como ela está hoje. Bom, no final, Cibele, sobrou nada para eu falar, porque acho que sintetizou muito bem, acho que esse é o negócio, porque fazer um piloto, eu fazer lá como a gente fez, isso não resolve nada, ainda que eu tivesse investido enormemente, teria o viés de que o Einstein investiu, fez, está tudo funcionando, mas o resto da cadeia, isso não reflete a realidade do Brasil. Mais alguma questão? Tá, eu só vou fazer um fechamento, então, e até passar uma palavra rápida aqui para todos. Além do escopo, o que mais está faltando? Qual é a perspectiva, de maneira bastante sintética, de vocês em relação a o que fazer no dia seguinte, amanhã? Boa pergunta. Bem provocativa, né, Nilson? Bom, na verdade, a gente já discutiu bastante aqui sobre escopo, já falamos bastante sobre o que falta. Uma coisa que também, obviamente, vai ter que acontecer naturalmente agora com essa mexida que está acontecendo nos últimos dias, que são os players de toda a cadeia realmente começarem a trabalhar integradamente, se é que a gente pode dizer dessa forma.
porque todo mundo na mesa aqui falou da dificuldade, às vezes, de encontrar um parceiro, né? A gente viu nas outras palestras também a dificuldade de encontrar um parceiro que, às vezes, esteja no mesmo momento. Culpa do quê? Culpa de estar todo mundo na dúvida, efetivamente, do que tem que ser feito. Fato. Como que a gente vai conseguir ter todo mundo no mesmo nível, independente do tamanho do poder de investimento ou do poder de técnico de cada pessoa da cadeia em trabalhar, se a gente não tem um nível de informação adequado para que todo mundo possa startar o processo internamente. Então, se todo mundo estiver no mesmo nível, no mesmo momento, independente do tamanho do investimento, é mais fácil da gente poder sentar numa mesa e fazer testes, avançar e, inclusive, ter força para que a gente busque mais informações detalhadas da Anvisa. Então, isso é importante no ponto de vista, até porque é o que a gente tem tido dificuldade nos últimos meses para avançar. Eu não vou me atentar aos detalhes técnicos, porque a gente já falou bastante aqui sobre isso, que escopo é óbvio que está faltando muito, né? Pela parte que eu entendo, precisaríamos comunicação efetiva, ampla, para todos os que estão envolvidos. Pensando especificamente em hospitais, estando lá envolvido enquanto representante da ANAP, e vendo o que a ANAP representa dentro do número de hospitais no Brasil, vemos que a representatividade pode ser grandes hospitais importantes, mas em número é 1% dos hospitais brasileiros. Eu não posso dizer que, então, por conta de que a ANAP conhece e está sendo comunicada e envolvida, os seus membros, seus associados estão dentro, legal, mas tem outros 6.930 que totalmente à margem. Bom, acho que é um pouco do que o Leandro acabou comentando. Para a gente não teria dificuldade se a gente tivesse algo determinado, certo, pronto para fazer e uma data limite, né? Acho que todos aqui já trabalharam em projetos, sabem como fazê-lo. Você vai reunir seu time, vai ter um dinheiro, vai ter as suas ações, mas de alguma maneira você vai entregá-lo porque você sabe o que você tem que entregar. Então, acho que tudo vai ficar muito mais claro para todo mundo que está nessa sala no momento que a gente tiver com quem que a gente vai se comunicar, se isso vai ser uma nuvem na Anvisa, se isso vai ser feito somente do produtor e do cliente final, se isso vai ter os intermediários no meio se comunicando também, para a gente ter um prazo para conseguir implementar. Então, acho que no momento que o escopo for determinado, a gente... eu sempre brinco com meus funcionários que a gente tem que baixar a cabeça e trabalhar. Então, acho que é isso, esperar o escopo e fazer. Eu acho que hoje, assim, o que mais o Leandro falou, o que está faltando é informação, e foi aquilo que eu comentei também. Hoje, muitos profissionais da saúde não sabem o que é esse projeto, não sabem o que está acontecendo, assim, não tem ideia mesmo, não tem ideia. E eu acho que, assim, se continuar assim, como que a gente pode conseguir fazer um projeto, né? Como que pode amanhã você ter que serializar tudo, ter que trabalhar desta forma e as pessoas que são envolvidas na cadeia não sabem o que está acontecendo. Então, tem que ter realmente uma divulgação maior, todo mundo, todos os hospitais, drogarias, operadores, tem que saber o que está acontecendo, né? Tanto o pessoal técnico, o pessoal de TI, eles têm que saber, porque senão complica bastante uma implementação de uma sequência nesse projeto. Bom, quero agradecer aqui, na sequência, então, ao Leandro, ao Nilson, à Cibele e à Margarete, pela disposição de vocês, enfim, acho que com muita propriedade em compartilhar as experiências e os conhecimentos de vocês. Muito obrigado e parabéns.